Avançando para a terça-feira, o autor traz aqui uma frase muito significativa da lição, e é em torno dessa frase que todas as coisas vão girar de uma certa maneira aqui nessa primeira parte do discurso de Jesus. Então ele começa gastando um bom tempo ali, uma boa parte dos versículos, orientando os discípulos acerca das tribulações que eles próprios iriam sofrer e que a igreja de Deus passaria por essas tribulações. E então chegamos ao verso 14, onde vamos encontrar o seguinte. Vou até pedir para a produção colocar aí o texto com os caracteres. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aí Jesus continua dizendo. Então essa expressão, o abominável da desolação, tem suscitado grande parte de estudos, e muitos estudos e provocações teológicas e pesquisas. E, finalmente, o que significa este abominável da desolação? E o nosso autor ele é muito preciso, ele está em pleno acordo com o comentário bíblico adventista, e ele crava sem nenhuma dúvida que este abominável da desolação se refere à destruição de Jerusalém. E especialmente lembrando, tendo-se em conta que a presença de elementos ou símbolos pagãos e gentios nos recintos do templo, em áreas sagradas, era uma abominação para o judeu. Essa era a mentalidade judaica. Então, lembrando que Jerusalém foi inicialmente cercada no ano 66, ainda sob o governo do imperador Nero, e esse cerco durou pouquíssimos dias. A história diz que 4 a 5 dias esse cerco foi levantado. Mas este foi o sinal, quando vive Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegado o momento de sair de Jerusalém. E todos os cristãos, irmãos, que prestaram atenção nas palavras de Jesus e que prestaram atenção neste cerco do general Sestio, que em 66, 4 anos antes de Tito, cerca a cidade, e inexplicavelmente, quando ele tinha todos os recursos para aniquilar a cidade, ele se retira. Este foi o sinal para que os cristãos saíssem de Jerusalém. E todos aqueles que creram nas palavras de Jesus saíram de Jerusalém, e nenhum cristão, Ellen White afirma isso, morreu na destruição de Jerusalém, porque foram fiéis à profecia de Jesus. Sestio se retira, vem o general Tito, no ano 70. Tito era filho do imperador Vespasiano, depois ele mesmo, por um curto período de 79 a 81, ele também seria imperador, e finalmente o seu irmão Domiciano, que foi um dos mais terríveis perseguidores da igreja, indo de 81 a 96, foi ele que lançou João num caldeirão de óleo fervente e finalmente o exilou na ilha de Patmos. Mas vamos voltar aqui para o general Tito. Então, quando esse cerco se formou, se imagina que ele tenha durado talvez cerca de 6 meses, o período aí, alguns historiadores falam um período, outros falam outro, mas cerca de 6 meses, e se estima que 1 milhão de pessoas tenham morrido no cerco da cidade de Jerusalém. É uma coisa impressionante, é um dado, eu não sei com que base se estabelece um dado como esse, mas seja lá como for, mesmo que não seja esse o número verdadeiro, as descrições são alarmantes. A quantidade de cruzes, não havia espaço no entorno de Jerusalém para se fincar uma cruz sequer, lembrando o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então este abominável da desolação, não resta nenhuma dúvida, ele está vinculado a Daniel 9:27, interessante que ele aparece também em 11:31 e 12:11 do livro de Daniel, pelo menos nessas 3 vezes, aparece a expressão o abominável da desolação. Esta conexão, veja que importante, irmãos, esta conexão é a segunda vez, então, que no ministério de Jesus, uma conexão com a profecia de Daniel, com a explicação lá da profecia de Daniel, capítulo 9, quando no meio da semana o ungido seria tirado. Então Jesus faz uma aplicação para inaugurar o seu ministério, dizendo que o tempo estava cumprido. E que tempo era esse? Era o tempo da última semana, da 70ª semana, dedicada para o povo de Israel. E agora, perto de ser retirado o ungido, a quem se refere o Messias, que já vamos
explicitar aqui na próxima pergunta, não é? Jesus faz essa afirmação. Então, o abominável da desolação, não resta nenhuma dúvida, a destruição de Jerusalém com a profanação dos espaços do templo com símbolos pagãos, com símbolos gentios. E a lição pergunta: quem é o ungido, quem é o príncipe que haveria de vir? Então, o ungido, mencionados lá em Daniel 9, 26, 27, ungido, essa palavra tem a origem no hebraico, né, uma tradução do hebraico Mashiach, ou Messiah, e ele significa o Messias e ele se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse príncipe que estava para vir, que a pergunta número 4 também coloca, então ele se refere à pessoa do general Tito, filho de Vespasiano, o imperador, que foi o instrumento, o general que conduziu o cerco a Jerusalém e produziu depois a destruição que nós já conhecemos, que nós já mencionamos. E este abominável da desolação, embora possa haver interpretações diferentes, referindo-se à profanação de Antíoco Epifânio no segundo século antes de Cristo, mas nós entendemos que não, que ele se refere no método da interpretação historicista a algo a que Jesus estava mencionando, algo que aconteceria em breve, no futuro, e não se referindo àquilo que havia ocorrido no passado. Muito bem, irmãos. A lição termina com aquelas letrinhas menores lá embaixo, dizendo o seguinte: se, assim como a predição de Jesus acerca da destruição de Jerusalém teve um cumprimento fatal, exato, como nós estamos nos comportando a outras profecias da palavra de Deus, que apontam para o final do mundo, para nós pensarmos. Assim como tantas profecias tiveram exatidão no seu cumprimento, por que duvidarmos que aquelas que estão no futuro também se cumprirão? Aqui então fazemos um ponto final na lição da terça-feira.